noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao nosso último debate do ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, que se realiza simultaneamente em Brasília e Campo Grande, no período de 12 de março a 12 de junho. Foram 22 palestras realizadas na Câmara Municipal de Campo Grande e no Museu da República, na capital do país, todas com entrada franca. Todas as conferências e debates estão sendo gravados e transmitidos ao vivo via Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão nos acompanhando pela internet. Aos que já estão acompanhando no Facebook, pedimos que convidem os amigos para que também possam participar. Registramos nossos especiais agradecimentos aos deputados federais Vander Loubert e Zeca do PT, que destacaram emendas parlamentares de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Pedro Hortali e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido para as suas palavras o produtor executivo Pedro Hortali e o diretor-geral Nilson Rodrigues. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pela presença. A minha participação aqui é breve, no sentido de agradecê-los, agradecer à equipe de produção, ao Pedro Hortali, o produtor executivo do projeto aqui em Campo Grande, a Teresa Ilcar, nossa assessora de imprensa, que tem conseguido dar uma repercussão grande a esse projeto aqui na cidade. Afinal de contas, mesmo aqueles que não estão aqui ou que não acompanham por intermédio do Facebook, acaba sabendo, por meio da mídia, da imprensa, das entrevistas, que o projeto está ocorrendo, que esses temas estão sendo debatidos. Portanto, Teresa Ilcar, o meu agradecimento especial. Andréa Freire, nossa grande militante, nossa grande atriz, nossa grande figura da cultura sul-mato-grossense, que está conosco também. Enfim, obrigado a todos. Vocês sabem que esse projeto ocorre simultaneamente aqui e em Brasília. Hoje, a Mira Goldenberg está aqui conosco e amanhã estará conosco em Brasília. Esse projeto em Brasília também teve uma grande repercussão. Quando nos propusemos a fazê-lo, foi no sentido de levantar alguns temas que consideramos importantes de serem debatidos nesse momento, especialmente levando em conta o momento de disputa que vivemos no país. Disputa no campo de ideias, de valores. O pensamento obscurantista tenta se impor todos os dias, o pensamento odioso, a negação do diferente tenta se impor todos os dias. A gente vive um momento muito difícil. E nós, quando conversamos, eu e o Pedro, achamos que era muito importante colocar todos esses temas em debate, desde a questão ambiental, a questão econômica, a questão da internet, da intolerância, dos usos dos meios de comunicação, o fim, o sentido do uso desses veículos de comunicação, a manipulação dos meios de comunicação para, muitas vezes, espalhar mentiras, ódio, manipular a opinião pública. Achamos que isso era importante e achamos que era muito relevante discutir a questão do amor, da afetividade nos tempos atuais. Como se dá a relação afetiva, ou como se dão as relações afetivas nos tempos em que vivemos, contraditoriamente, a solidão nos grandes espaços urbanos, a negação das pessoas que envelhecem, essa luta por afirmar o diferente. Nós achamos que era muito importante fazer esse debate nessa perspectiva de construção de uma solidariedade entre todos nós, respeitando que nós somos diferentes. E é assim que nós podemos nos civilizar, compreender o diferente. E amanhã é o Dia dos Namorados, nós vamos terminar o projeto no Dia dos Namorados, amanhã lá em Brasília. Espero que a turma vá
ver a Miriam Goldenberg amanhã e depois saia para namorar. Então, vamos falar de amor hoje, falar de afetividade. Então, aqui, Miriam, é para agradecer você por ter aceito encerrar esse ciclo de conferências. Muitas pessoas importantes vieram aqui e você vem se somar a esse grupo de pessoas que pensam o país, né, que tem compromisso com o país, que tem compromisso, né, com respeito às diferenças, com a luta permanente, né, pela justiça, pela igualdade, enfim, Miriam, o nosso agradecimento. E, para terminar, Pedro, aqui, o agradecimento especial a você, que sem você esse projeto não aconteceria aqui, e aos deputados Zeca, do PT, e Wander Loubert, porque são poucas pessoas que topam fazer isto. As pessoas dizem, a cultura não é importante, o pensamento não é importante, não é? E a gente sabe que isso é importante. O que constrói a sociedade são as ideias. Sem as ideias, a gente não avança. Então, por isso que eu faço questão aqui de agradecer aos deputados Wander e Zeca, e ontem nós fizemos uma reunião com alguns colaboradores, e ambos se comprometeram a dar continuidade a esse projeto, ampliar com outros conferencistas, outros temas, e isso, de fato, me alegra, né, saber desse compromisso deles conosco. Muito obrigado a vocês, obrigado, Pedro, e espero que o ano que vem a gente faça novamente esse ciclo de conferências. Muito obrigado, gente. Boa noite. Eu trouxe uma lista aqui de agradecimentos, enorme, acho que vai demorar mais do que a conferência da Miriam hoje. Bom, eu quis escrever esses agradecimentos porque, para não deixar de fora algumas pessoas e organizações que estão conosco nessa empreitada de realizar o Diálogos Contemporâneos. Então, inicialmente, quero dizer que a gente tem que apresentar também os números. Esse é aqui em Campo Grande, o último dessas 8 conferências, e com muita satisfação a gente anuncia que nós tivemos perto de 3.000 presentes, né, e quase 30.000 visualizações. Isso significa que o projeto teve uma grande aceitação, né, e que os temas foram também, evidentemente, colaboraram muito para essa aceitação, que são temas muito caros à sociedade que nós vivemos. Então, eu vou ler aqui para vocês. Nesse sentido, queremos dedicar essa noite algumas palavras de agradecimento, destacadas para esse momento de celebração. Inicialmente, queremos agradecer por esse espaço que nos abrigou durante 4 meses, né, num momento em que os espaços públicos e os instrumentos públicos vão sendo privatizados por uma lógica privatista, por um modelo de Estado que vem sendo desidratado, nós termos um espaço como esse é uma dádiva, literalmente. Estamos há 4 meses aqui nesse espaço público e plural. É necessário agradecer também aos vários apoiadores. Eu acho que é importante destacar as 2 universidades, principalmente a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Universidade Católica Dom Bosco, que veicularam em suas rádios, né? Alguns mediadores também são dessas 2 universidades, então uma forte colaboração e parceria, literalmente não é apoio, é uma parceria, né? É preciso destacar também a FETEMES, a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, que, como já disse anteriormente, vai publicar em 2 edições da sua revista Atuação os textos produzidos nesse projeto. Então, ele tem desdobramento também para além desse ciclo de conferências. Bom, a equipe de produção, que a gente não podia deixar quero nominar aqui a Andréia Freire, a Maria Alice, a Tereza, que o Nilson já falou, o Éder e a Naguita, o Cegonha, o Marcos Mendes, Elis Regina, a Karine Matos, o Camilo, os intérpretes de Libras que aqui estão, seguranças, recepcionistas, motoristas. Quer dizer, esse projeto só se realiza se tiver muita gente imbuída de realizá-lo da melhor forma possível. Quero agradecer aqui ao parceiro Nilson Rodrigues, que é diretor-geral desse projeto, pela confiança nessa equipe,
né? E agradecer a ele também pelo trabalho que ele vem realizando ao longo da vida, no sentido da defesa e da promoção da cultura brasileira. Nilson, você, de fato, é uma pessoa que merece ser lembrado e celebrado pelo seu trabalho, pelo seu compromisso. Quero agradecer também, estou quase terminando, tá? Aos conferencistas e às conferencistas que aqui estiveram, e hoje já agradecendo a nossa conferencista de hoje, e a nossa mediadora, e aos mediadores que aqui estiveram, pelo trabalho, pelo compromisso com o projeto, pelo que apresentaram aqui, né? Além do que apresentaram, acho que a gente tem que agradecer a essas pessoas pelo compromisso que eles têm com uma sociedade melhor. Passam a vida pesquisando para colaborar para a melhoria da sociedade. É fundamental que a gente tenha, e o Brasil tem grandes profissionais, grandes intelectuais que trabalham a serviço de uma melhoria da sociedade. Literalmente, eles são bolsões que oxigenam as nossas esperanças. Quero agradecer, o Nilson já agradeceu, mas quero enfatizar que esse projeto não seria realizado se não tivesse a sensibilidade dos dois deputados, o Zeca, do PT, e o Wander Loubert, que destacaram recursos porque entenderam que esse projeto é importante, porque os debates são importantes e que é preciso dialogar num momento, como disse o Nilson já, de grande intolerância existente nos dias de hoje. Finalmente, agora vou acabar mesmo, quero agradecer a cada um de vocês que aqui esteve, tem alguns que vieram em todas as conferências, nesses 4 meses. Vocês são o objetivo central do projeto, a prática e disseminação do diálogo para uma sociedade melhor. Longa vida aos diálogos que esse projeto germina e se incorpora em cada um de nós. Uma boa conferência. Obrigada, Pedro e Nilson. Queremos agradecer também o apoio da FM Educativa 99.9, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Fertel, Fundação Estadual Luiz Chagas, de Rádio e Televisão Educativa, da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, do site de notícias Campo Grande News, do jornal A Crítica, da padaria Toscano e do Território do Vinho. Antes de iniciar a conferência, informamos que, ao final da exposição da palestrante, haverá o debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito. As nossas auxiliares do cerimonial vão estar posicionadas pela plateia, para que vocês possam solicitar os papéis e fazerem as perguntas ou considerações que considerarem pertinentes. Para o bom andamento dos trabalhos, lembramos também que nós temos 2 horas para realizar toda a atividade. Portanto, as perguntas serão recolhidas até, no máximo, 15 minutos após a exposição da palestrante. Ao final, Miriam Gondeberg nos concederá algum tempo para autografar os livros. Pedimos a gentileza de desligarem os seus celulares. Para fazer a mediação do debate, convido para subir ao palco Maria de Fátima Chavarelli, doutora em Psicologia pela PUC de Campinas e psicanalista pela Sociedade Internacional de Psicanálise. O tema da conferência de hoje é o espaço do amor e da afetividade nas grandes cidades. E para falar sobre esse tema, convido ao palco a escritora, antropóloga e professora Miriam Gondeberg. Passo agora a condução da conferência para a professora Maria de Fátima. Boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos. Eu, logicamente, vou começar agradecendo o convite para estar aqui, para acompanhar e ouvir a doutora Miriam, que estou muito curiosa
parabenizar a organização dos diálogos, que com certeza tiveram temas maravilhosos. Porém, eu acho que não foi por um acaso que deixaram esse tema para fechar, para ser o último. Porque eu imagino que nenhum dos outros temas, nenhuma das outras atividades possam florescer sem o amor, né? Então, por mais valiosos que eles tenham sido, que sejam, eu acho que sem a parte afetiva não se constrói nada. Quero agradecer, te desejar boas-vindas, estou muito curiosa para te ouvir. Doutora Miriam é antropóloga, né, é da Universidade do Rio de Janeiro e uma pessoa bastante conhecida. Miriam, por favor. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, com essa responsabilidade de fechar um evento tão bem-sucedido como foi os Diálogos Contemporâneos. Um projeto assim maravilhoso, que eu estou muito orgulhosa de participar. E quero dizer que para o Nilson, para o Pedro, para a Tereza, que me tratou tão bem hoje, para todos vocês que participaram desse ciclo, né, de discussão, que eu estou muito feliz de fechar com um tema como o amor. Acho que é um tema necessário e é um tema que não divide ninguém, né? Acho que temos tantas formas de amar que dá para todo mundo acabar se entendendo de algum jeito, né? Eu pesquiso há 30 anos esse tema. E eu comecei a pesquisar o amor por acaso, né? Como a maior parte das nossas vidas acontece. Eu fazia doutorado em antropologia social no Museu Nacional e o meu professor, um grande antropólogo brasileiro, faleceu recentemente, Gilberto Velho, deu um curso sobre desvio na cultura brasileira. E eu queria, isso foi em 1988, acho que muita gente aqui nem tinha nascido, e ele falou assim, faça um trabalho de fim de curso sobre algo desviante na cultura brasileira. E eu pensei, o que existe de mais desviante do que a outra? Ela não é esposa, ela não é a prostituta, ela não tem, ela acha que é esposa, mas é considerada quase uma prostituta. Então eu falei, acho que vai estar um bom tema falar sobre a outra, mas foi na ingenuidade de aluna que queria fazer um trabalho para um professor. E fiz um trabalho com 8 mulheres amantes de homens casados. Fiz entrevistas em profundidade e fiz um trabalhinho, que durou um mês, e entreguei para o Gilberto Velho. E aí o Gilberto falou, Miriam, eu acho que você tem que publicar como um livro. Eu falei, mas não dava nem um livro, é uma coisa muito pequenininha, não sei se alguém já chegou a ver, mas é um livro bem pequenininho. Ele falou, não, você tem que publicar, eu vou fazer a apresentação e você publica. E um livrinho ficou na lista de best-seller da Folha, da Veja, fui para tudo que é programa de televisão, fui para tudo que era do jornal, a Folha de São Paulo deu a capa, e, de repente, minha vida ficou a outra. E aí eu chegava nos programas, você é a outra? Seu marido teve a outra? Por que você se interessou por esse tema? Um estigma. Assim como a outra tem um estigma, deve ter algum aluno aqui, né, de antropologia. Os temas que a gente pesquisa também estigmatizam a gente. E eu tinha uma relação na época, não era casada, mas eu falei para o meu namorado de então, posso usar uma aliança
porque vocês veem que eu nem uso aliança, não uso nada. Mas posso usar uma aliança porque era uma forma de eu me proteger do estigma de uma mulher que é outra na nossa cultura. Só que, quando eu estudei a outra, eu aprendi muito sobre família, sobre casamento, sobre amor, sobre sexualidade, sobre infidelidade. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que, no Brasil, e eu falo sempre no Brasil, ter um homem para chamar de seu é um valor. Agora, lembra que eu fiz o estudo em 1988, pode ter mudado um pouquinho. Ter um marido fiel é um verdadeiro capital. Porque agora, depois desse estudo, eu já pesquisei 5.000 pessoas no Brasil sobre fidelidade, sexualidade e tal. E as mulheres que se sentem assim mais valorizadas, quando eu pesquiso, elas falam: eu tenho um marido, ele depende totalmente de mim, e ele é fiel. Mais do que o amor, para elas, o que elas mais valorizam no relacionamento é a fidelidade. Vem em primeiro lugar a fidelidade, depois o amor. Só que a outra também acredita, olha que paradoxal, que o amante é fiel. A esposa acredita e a outra acredita. Tá meio difícil fazer essa conta, mas ela, mais do que o amor, ou melhor, como prova de amor, ela acredita na fidelidade do parceiro. Então, ela constrói um discurso dizendo assim: eu sou a única, eu sou a verdadeira, ele me ama de verdade, está com a esposa só por obrigação familiar, tem gente fazendo assim, não sei se é a esposa ou outra, mas tem gente, já vi que tem gente fazendo assim. Ele está com a esposa só por obrigação. Então, eu sou a número 1, a verdadeira outra é ela. Olha que interessante para um antropólogo, né? Porque é bem a relativização, né? Dos papéis. E ela cria todo um discurso para justificar a situação de ser a outra, que, na verdade, não é outra, é a número 1. E, nesse discurso, o que mais vale é a questão da não obrigatoriedade, da escolha, da opção. Depois eu tenho vários casos para contar para vocês sobre esse papel que elas começam a achar que é até melhor do que ser esposa, porque as esposas são traídas e não sabem nada. Ela, pelo menos, sabem a verdade. E como são mulheres independentes economicamente, e elas acham que a esposa é dependente economicamente, elas acham que elas são o verdadeiro amor. Olha que interessante. Para construir a ideia de amor verdadeiro, tem a escolha, tem a independência, e tem uma coisa que elas falam que é muito importante: não tem laço nenhum de obrigação. Elas não dependem dele, elas não têm filhos com ele, elas não têm casa com eles, elas não têm dinheiro com eles. Então, por que elas estão com eles e eles com elas? Por amor. Eu ia até fazer minha tese de doutorado sobre a outra, mas era muito chato ter que explicar todo o tempo que eu não era a outra, que meu marido não tinha outra, que não é... É muito chato isso. E, para minha sorte, eu fiquei um tempinho, né, no meu doutorado, o que eu faço, o que eu faço. Eu queria falar de alguma coisa revolucionária, e eu descobri Leila Diniz. Vocês já ouviram falar em Leila Diniz? Porque Leila Diniz é um mito muito carioca, né? E eu não sou carioca, eu sou santista. Não pense que eu sou carioca. Mas eu já peguei algum sotaque carioca, porque eu moro muitos anos no Rio. E o
queria estudar uma mulher revolucionária e eu ficava procurando, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, quem era uma mulher revolucionária brasileira, aparecia Leila Diniz, Leila Diniz, Leila Diniz. E a Leila morreu em 1972, com 27 anos. Então, para quem não viveu no Rio de Janeiro, e eu nasci depois da Leila, não tinha esse mito tão forte. Eu não entendia por que a Leila tinha sido tão revolucionária. E aí eu fiz uma pesquisa de 4 anos sobre a vida dela, e uma das coisas mais fascinantes da Leila é que ela foi muito amada pelos homens. Todos os homens que conviveram com a Leila, e foram muitos, ela dizia assim: eu gosto de sorvete de picolé, não, sorvete de chocolate, sorvete de coco, sorvete de morango, por que eu vou gostar de um homem só? Tem sentido. E ela achava que amor podia estar amando, mas ela tinha desejo por outros homens e que isso era o que era. E falava abertamente sobre isso para os homens e falava isso publicamente. E ela deu uma entrevista para o Pasquim. Olha como é interessante vocês pensarem o que foi a ditadura militar no Brasil. Em 1969, ela deu uma entrevista para o Pasquim, que era um jornalzinho que a gente chama de esquerda festiva. Era de esquerda, mas era festivo. E, nessa entrevista, ela tinha 22 anos, quando ela deu essa entrevista. Ela era protagonista de novelas da Globo, uma atriz assim, com muita projeção. E ela deu uma entrevista falando de sexo, de amor, e ela tinha vivido uma relação com o Domingos de Oliveira, que está vivo, né? E tinha se separado dele porque descobriu que ele tinha sido infiel. Mas o que importa é que, nessa entrevista, ela falou 70 palavrões. Porque a Leila falava ponto, vírgula, palavrão. Ponto, vírgula, palavrão. Ponto, vírgula, palavrão. Mas falava de um jeito doce, não era agressivo. E as pessoas achavam graça. E ela falou, as entrevistas no Pasquim eram sempre com álcool, muita cachaça, para as pessoas falarem mesmo. E, de repente, o Pasquim, em 1969, auge da ditadura militar, ficou com uma entrevista falando de sexo, amor, com 70 palavrões. Imagina publicar isso? E aí o Pasquim colocou em cada palavrão um asterisco. Então, eu gosto de asterisco todos os homens que eu quero. E todo mundo acha que eu sou um asterisco porque eu gosto muito de asterisco. E todo mundo pensa que porque eu gosto muito de asterisco, eu sou um asterisco, né? E assim foi. E as pessoas acharam incrível aquilo. O Pasquim, que vendia 20 mil exemplares, vendeu 220 mil exemplares. Porque as pessoas queriam descobrir os asteriscos, né? E a Leila fala uma frase assim: eu não entendo por que eu virei um mito de mulher. Eu só quero que o amor seja livre, que o amor seja verdadeiro, que as pessoas possam amar simplesmente. Por isso eu virei um mito, porque ela falava, não sou tão boa atriz assim. Ela, na verdade, ela fazia umas novelas e fez depois fez um grande sucesso de público que vocês, para verem, aconselho, se vocês puderem ver, Todas as Mulheres do Mundo. É um filme lindo sobre amor. E olha que coisa linda esse filme. O Domingos de Oliveira a Leila tinha mandado o Domingos passear. E ele era gamado nela, apaixonado nela. Qual o jeito de eu conquistar a Leila de novo? Já sei. Vou fazer um filme sobre o nosso amor. Então, olha que lindo. É um filme sobre
a Leila, que a Leila é protagonista, fazendo o papel dela numa relação de amor, que quem faz o Domingos, ele dirigiu o filme, é o Paulo José, mas é o Domingos. E esse filme foi o campeão de bilheteria na época, em preto e branco, numa época de cinema novo, cinema superpolitizado. Ele era um filme sobre amor e foi campeão né? Ficou em primeiro lugar dos mais vistos. Só que o filme termina do jeito que o Domingos queria que terminasse, que eram os dois juntos. Mas a Leila falou assim, não, camaradinha, o filme é lindo, você é sua amiga, você vai ser um grande amor da minha vida sempre, mas vou seguir minha vida. E o filme é tão verdadeiro, tanto do amor dele por ela, e o desejo de reconquistar esse amor, e do amor dela por ele, que todo mundo se identifica até hoje. Eu passo muito esse filme para os meus alunos. E estudar a vida da Leila, eu fiquei muitos anos estudando a vida da Leila, foi descobrir que, em 1969, já existiam novas formas de amor. Porque a Leila não queria casar. Ela dizia, juntou escova de dente, já não vai dar certo. A Leila teve muitos amores. Na curta vida que ela teve muitos amores. E o que me chama mais atenção é como os homens ficaram completamente apaixonados por Leila Diniz. Que ela tinha uma liberdade, uma felicidade, uma autenticidade muito rara naquela época e até hoje. Eu sempre digo, é muito difícil ser meio Leila Diniz. Hoje. Imagina 1969. E a Leila ainda fez uma outra coisa muito importante e libertadora. Ela sendo famosa... Bom, para vocês, só voltando um pouquinho, essa entrevista foi tão poderosa que a Leila foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Ia ser presa. Por quê? Por nada. Ela não era militante política. Mas ela estava fazendo uma revolução de comportamentos com o seu próprio comportamento livre, que era livre em 1969 e é livre hoje. Seria livre hoje. E ela foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional por causa dessa entrevista e foi decretada a Lei de Censura Prévia, que foi apelidada de Lei Leila Diniz. Foi apelidada. Imagina o poder de ser livre. E pouco tempo depois, em 1971, a Leila ficou grávida, ela não era casada. E, na época, as mulheres tinham vergonha. Não era permitido uma mulher mostrar a barriga. Usava-se uma batinha escura, preta, e você cobria a barriga. E a Leila, um dia, sol, praia, pegou um biquíni emprestado, e foi grávida de 7 meses para a praia. Foi um escândalo. Foi a primeira vez que uma mulher mostrou a barriga grávida. Um escândalo. E isso também fala de amor. Por quê? Porque qual a maior prova que você fez amor do que a gravidez? E as mulheres escondiam. Não podiam mostrar. Não era porque elas escondiam, porque eram covardes. Não, na época não podia mostrar, ela nem pensou. Ela queria que a filha apanhasse sol na barriga, que isso seria saudável. Botou um biquíni e foi um escândalo, porque foi a primeira mulher. Hoje vocês veem mulheres grávidas, né, de biquíni, é comum, né? E na época foi um escândalo, ela foi muito atacada por todos os lados, né? E logo em seguida ela morreu. De um acidente aéreo, voltando de uma viagem, que ela foi receber um prêmio com o melhor amigo dela, Luiz Carlos Lacerda Bigode. Na hora que a Leila morreu, tudo que ela fazia, que era atacado, porque era transgressor e era revolucionário, ela virou um mito.
de mulher. Ela deixou de ser uma asterisco para ser uma mulher revolucionária. E não fez nenhum tipo de militância. A Leila não era ela era muito amiga de todos os militantes, escondia dentro de casa, porque ela tinha amigo militante, e era amiga de todo mundo, mas ela não era. Ela dizia: bandeira minha só do Salgueiro, da Mangueira, ela é da escola de samba, porque não é a minha. E até hoje vocês podem não conhecer muito a história dela, mas vocês ouvem falar de Leila Diniz como uma mulher revolucionária. E ela não entende. Minha tese termina com uma pergunta: sou Leila Diniz, qual é o problema? Ela nem entendia porque que ela era mito, porque ela jamais entenderia porque virou uma tese de doutorado. Porque ela só era ela mesma. Em resumo, o que é muito difícil ser nós mesmas. Tem mulheres e homens que nem sabem o que é ser eu mesmo. E aí, depois da tese, eu fiz muitas pesquisas. Eu gosto muito de fazer pesquisa. A minha cadeira na UFRJ é Métodos e Técnicas de Pesquisa Qualitativa, mas eu faço também quantitativa. E comecei a estudar muito casamento, família, infidelidade, sexualidade. E descobri, tem uma pesquisa que eu fiz com 1.279 homens e mulheres, 60% dos homens disseram que já foram infiéis, em algum momento da vida. E 47% das mulheres também disseram que já foram infiéis em algum momento da vida. Quer dizer, não tem uma diferença tão grande assim, né? Numérica, pelo menos, não tem. Mas o que eu achei mais interessante, e aí para vocês pensarem sobre as diferenças entre homens e mulheres na nossa cultura, é que quando eu perguntava assim: por que você foi infiel? Né? Aí os homens diziam assim: eles se classificavam, autoclassificação, porque tudo sempre minhas pesquisas são com respostas abertas, né? Alguns disseram assim, não a grande maioria, mas disseram: eu sou poligâmico por natureza. É genético, todo homem é assim. Por que você foi infiel? Porque eu sou homem. Assim, que pergunta é essa, né? Como se houvesse geneticamente no DNA algo da natureza masculina propícia à traição. Nenhuma mulher falou: por que você é infiel? Porque eu tenho uma natureza, porque é DNA, genético, nenhuma, nesse grupo de 1.279. Outra coisa que eles falaram muito é oportunidade. Não é nenhuma traição. Viajei, fui lá, tal. Não é uma traição, sabe? Mas aconteceu. E eu estou falando só as respostas mais presentes para vocês verem assim, um tipo de discurso. E, em terceiro lugar, eles falaram muito de crises. Ou crises do casamento, ou crises pessoais. Mas, dentre os homens que eu pesquisei, muitos se disseram monogâmicos. Só que existia o monogâmico infiel. Eu quero ser monogâmico, mas teve crise, teve isso, teve aquilo. Eu diria que esse, até em termos da minha pesquisa, foi o mais presente, pelo menos no discurso. E depois apareceu o monogâmico fiel, que é aquele que diz assim, que é um discurso muito... que eu acho que até é um discurso que eu escuto mais agora. Eu encontrei a mulher que eu amo, que eu sempre quis. Ela é minha companheira, ela é minha amante, ela é minha namorada, ela é minha melhor amiga. Eu sei que não está fácil
encontrar essa mulher que eu quero para a minha vida. Por que eu vou ser louco de trair? E correr o risco de perder a mulher que eu quero para a minha vida. Então, como se ele fizesse um balanço entre o amor que ele escolheu e esperou e o risco de perder. Coisa que eu acho que, quando eu comecei a pesquisa, não existia tanto esse balanço. Por quê? Porque o risco era menor. Ou porque as mulheres não sabiam, ou porque as mulheres fingiam que não sabiam, ou porque as mulheres não tinham independência para se separar quando descobrissem. Ou porque, que é o que eu escuto também muito por parte delas, ou porque elas não se vingassem tanto. Porque um dos motivos que as mulheres dizem que traem é por vingança. Os homens não falam isso, mas as mulheres falam. Por que você traiu? Por vingança. Em segundo lugar, o que elas falam não é falta de amor. Olha que interessante. Porque se fosse só falta de amor, eu acho que elas até se separariam. Mas elas falam falta de escuta, falta de atenção, falta de reconhecimento, falta de elogio, falta de conversa, falta de diálogos. Falta de diálogo. E também não falam muito, olha que interessante, falta de sexo. A gente acha que a traição é sempre falta de sexo. E eu descobri que não, pelo menos no discurso masculino e feminino dos meus pesquisados, porque esse é o tipo de pesquisa, quem é antropólogo sabe, o que eu vou dizer, não dá para fazer observação participante. Não é? É o tipo de pesquisa que a gente tem que trabalhar com discurso. Não dá para observar a prática. No discurso, não aparece muito falta de sexo, nem muito falta de amor. Aparece, principalmente das mulheres, ele não me escuta, ele não me dá atenção, ele não me elogia, ele não me reconhece, ele não me valoriza. E, de repente, apareceu um cara aqui que faz tudo isso que ele não faz. No discurso feminino, parece que a culpa da traição dela é sempre dele. Porque eu estou me vingando do que ele fez, ou porque ele não faz tudo que ele poderia fazer e que o fulaninho aqui está fazendo. Porque se ele fizesse, no discurso delas, eu não trairia. Logicamente, tem outros tipos. Eu estou falando os mais presentes, né? Porque não dá para eu falar todas as respostas. Então, essa pesquisa sobre infidelidade me mostrou uma coisa muito interessante. Uma das maiores provas do amor para as minhas pesquisadas, principalmente para as mulheres, é a fidelidade masculina. Porque é quase como uma pérola rara. É tão difícil encontrar que, se ele for fiel ou parecer fiel, porque às vezes o coitado é fiel e não parece fiel, e aí ela fica insegura e não acredita e tal. É a maior prova de amor. E não é uma questão moral, religiosa, nada disso. Eu quero ser única. Eu quero ser especial. Mais ainda, eu quero ser superior às demais mulheres. Para ele, não para todos. Para ele. Eu quero que ele saiba que se está comigo é por escolha, e que se ele me escolheu, e eu escolhi, não vai ter interesse por outras mulheres, porque pode me perder. Eu quero ser única, eu quero ser especial, eu quero ser superior, eu quero ser insubstituível. Isso eu estou falando de mulheres dos 18 até quase 50 anos. Esse desejo. Aí todo mundo fala, mas as mulheres já não estão mais assim, as mulheres já não precisam disso, as mulheres estão muito mais modernas. É verdade, muitas estão. Mas não sei se é a grande maioria. Agora, tem mulher que não precisa disso? Tem mulher que
Nossa, eu tenho um monte de alunos que estuda poliamor, swing, um monte de coisa. Tem. Mas eu não sei se a grande maioria já mudou e já está tão livre sexualmente assim. Eu tenho dúvidas. E depois de estudar essa questão, eu vi que por que a outra dizia assim, o que eu quero mesmo é ter um marido, mas eu quero ser fiel, quero que ele seja fiel. Porque eu prefiro ser a outra do que ser a esposa traída. E também encontrei, e isso que eu acho que também está mudando bastante, eu encontrei 2 tipos de modelos, né, dos homens para a infidelidade e para a fidelidade. Isso, eles mesmos falando, o discurso deles, né? Um deles falando assim, o cafajeste, aquele cara que seduz um monte de mulher ao mesmo tempo, é o cara mais... Isso os homens falando de outros homens. É o cara mais fiel do mundo. Por quê? Ele é o único cara que consegue convencer 10 mulheres ao mesmo tempo que ele é fiel, que ela é única e que é o amor da vida dele. O cara normal não consegue isso. Por mais fiel que ele seja, ele não tem essa técnica de sedução e de conquista que faz com que as mulheres acreditem neles. E não sabe também que o que as mulheres querem é se sentir únicas. Então, isso é o discurso masculino. O cafajeste é o cara mais fiel que existe. Porque 10 mulheres acreditam que ele é fiel, então ele é 10 vezes fiel. Por outro lado, eu encontrei um outro tipo de monogâmico, que não é esse que é por amor, é aquele que fala assim, eu sou monogâmico por preguiça. Uma mulher já dá muito trabalho. 2 eu não aguento. E hoje, nós damos muito trabalho mesmo. Tem que ser fiel, porque nós damos muito trabalho mesmo. A não ser que o pacto aí seja diferente. Aí não é infidelidade, é um pacto, né? De uma relação mais livre. Mas se o pacto é de fidelidade, nós damos muito trabalho. Então, muitos homens me falam isso. Hoje eu sou fiel por preguiça. Eu já até escrevi várias vezes sobre isso. Depois de estudar tudo isso, eu comecei a fazer uma pesquisa que era sobre infidelidade, sexualidade, casamento. E aí começou a me chamar a atenção uma coisa assim que eu não esperava. Eu ainda estou no meu tempo. Quanto tempo eu tenho? Quanto? 15, tá bom. Eu comecei a fazer uma pesquisa, mais por parte até porque meus alunos começaram a se interessar muito sobre esse tema, sobre corpo e envelhecimento. Acabei estudando, não dá? Depois, nas perguntas, se vocês quiserem, vocês me perguntem mais sobre corpo e envelhecimento. Mas aí eu ia dar palestra sobre envelhecimento e todas as coisas que eu defendo sobre envelhecimento. E sempre, no fim da palestra, e nas minhas palestras sobre esse tema tem muito mais mulher, vinham umas mulheres assim e chegavam assim para mim, Miriam, você tem que me entrevistar. Eu tenho 62 anos. Eu tenho um namorado. Meu namorado tem 43. E ele é casado com uma mulher de 27. Aí ele chega e diz para mim que ela é uma mulher só critica, só exige, só reclama, só problema, só isso, aquilo. E aí, comigo, ele ri, ele se diverte,
Eu faço muito carinho, eu faço muita massagem, e todo dia ele me liga, vai almoçar comigo, feliz da vida, porque ela não quer casar, já casou, já teve filho, já tem até neto às vezes. E tem um namorado apaixonado, e o namorado dela também não quer se separar, está lá com a família dele e tal. E começou a aparecer várias mulheres me contando esse assunto. Eu falei, peraí, tem que pesquisar isso. Daí está interessante, né? Eu gosto desses temas diferentes. E aí que eu fiz uma pesquisa que é decorrente da minha discussão sobre envelhecimento. Porque a coisa que eu mais escuto das mulheres, principalmente as mulheres assim que estão 40, 45, 50, falta homem, 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 falta. Quando não falta homem, ele não me dá atenção, ele não me dá carinho, não me dá romance, não dá beijo na boca, não namora. E, de repente, apareceram essas mulheres tão felizes e satisfeitas, eu falei, tem que pesquisar. E aí eu fiz uma pesquisa, que é esse livro mais recente, né, porque os homens preferem as mulheres mais velhas, que é uma provocação, que, obviamente, os homens brasileiros não preferem as mulheres mais velhas, mas eu fiz uma pesquisa com 52 casais, em que eles são pelo menos 10 anos mais jovens do que elas e que estão em relações de mais de 10 anos. Porque não me interessava namorinho, queria saber casamento. Tem casais aqui que estão casados há 30 anos, que tem uma diferença de idade de 30 anos. A minha sorte é que, quando eu lancei o livro, apareceu Macron para fazer propaganda do meu livro, né? Com a Brigitte, porque o Macron é casado há 22 anos, se não me engano, com a Brigitte, que é 26 anos mais velha do que ele. E se vocês verem o Macron e verem a Brigitte, eles parecem um casal muito feliz, muito companheiros, né? muito parceiros, estão sempre sorrindo, estão sempre de mãozinha dada. E foi bem no mês que eu lancei o livro. Eu adorei isso, porque provou que não é algo tão raro assim. E eu entrevistei esses 52 casais, e eu posso dizer uma coisa, e olha que eu pesquiso há 30 anos casamento, outra família, essas coisas, foram os casais mais satisfeitos, felizes e equilibrados que eu encontrei, por mais paradoxal que possa parecer. E por quê? Né? Tem um equilíbrio do que eles querem e do que elas querem. Então, eles dizem, esses casais, tá? Não vamos generalizar. Ela é muito mais leve, divertida, madura, carinhosa, cuidadosa, atenciosa. Ela me escuta muito mais, ela me elogia, ela, em resumo, ela é superior às demais mulheres que eu namorei antes dela. E aí ele faz um contraste com as mulheres mais jovens, né? Então, ele tem 27, supondo. Não, vamos por aí, porque ele já está há 10 anos casado, ele tem 32, e ela tem 47, um caso. Ele compara com as namoradas que eram ciumentas, pegajosas, inseguras, dependentes, chatas, eles falando delas, que não brincavam, não riam, estavam sempre cobrando, sempre exigindo. Então, não é que ela é mais velha, ela é superior. Isso muda tudo. Ele não enxerga a idade da mulher com quem ele está. Ele enxerga a superioridade dela com relação às outras mulheres. Então, ele não enxerga uma mulher mais velha. Ele não está preocupado com a idade. Ele está preocupado com a felicidade dele.
E eles são felizes. Eu tenho um casamento aqui de mais de 30 anos. E até hoje ela acha que ele vai trocar por uma mais nova, porque até hoje ela é insegura. E o que elas dizem? No começo, elas resistem muito, porque elas acham que ele vai trocar por uma mulher mais jovem, que ele só quer brincar, que não quer compromisso. E, principalmente, o que as outras mulheres vão pensar de mim. Porque o grande medo das mulheres é o que as outras vão achar dela. Velha ridícula, velha sem noção, velha piriguete. Ele podia ser seu filho, que é o que elas escutam. Ele podia ser seu filho, você podia ser mãe dele. Muitas podiam mesmo, mas não são. Né? E o discurso dela, olha que interessante, o discurso dele é sempre, ela é superior, ela é mais, ela é mais. O discurso dela é, ele me faz sentir superior. Ele me faz sentir que eu sou especial. Ele me faz sentir que eu sou interessante, atraente, sedutora. Ainda. Elas usam muito o ainda, porque são mulheres que estão com 60, algumas com 70 anos. Ainda. Então, ele fala do amor que eles têm por elas, e admiração e respeito muito grande, e elas falam, elas também têm isso, mas o que é mais importante para elas é que elas, mais do que únicas, elas são superiores. E é um casamento que tem que vencer tantos preconceitos da própria família, das próprias filhas, das próprias mães. Porque sempre o preconceito é maior das mulheres. Isso é interessante para vocês pensarem. Os homens não enxergam tanto, a gente acha, não, estão, mas eles não são tão preconceituosos nesses casos que eu estudei. Um casamento que tem que vencer tantos preconceitos, tantos olhares, que acaba sendo mais forte, porque eles têm que se unir para enfrentar tudo isso. E aí, aquelas briguinhas, chatices, irritações cotidianas dos casais mais comuns, não tem tanto nesses casamentos que eu chamo de invertidos, né? Porque invertem a lógica tradicional que o homem é mais velho. Então, depois que eu estudei esses casamentos, eu descobri coisas mais importantes do que a diferença de idade. Descobri o que eles querem e o que elas querem. Não precisa ser um homem mais jovem ou uma mulher mais velha. Eu encontrei neles, mas eu poderia ter em qualquer casamento. Por que as pessoas não dão o que os outros querem? E uma coisa que eu sempre me pergunto, por que muitos casamentos mais tradicionais, as pessoas, com a desculpa da intimidade, acabam sendo o seu pior, a sua pior versão? Porque eu tenho tanta intimidade, tanta segurança, eu posso usar a pior roupa, a pior cara, reclamar o tempo todo, exigir o tempo todo, criticar o tempo todo, e ser a minha pior versão. Por que nesses casamentos, como eles são mais frágeis socialmente, você tem que ser sempre, cotidianamente, a sua melhor versão? Então, o que eu acho que eu posso falar sobre amor, já que meu tempo acabou, e vocês vão poder fazer as perguntas, é que amor é também uma construção cultural e uma construção cotidiana. E esses casamentos funcionam muito bem porque, de certa forma, desde o início, eles sempre acharam que não ia dar certo, que era só uma brincadeira. E porque era uma brincadeira, eles se divertiram muito. E como eles continuam achando que não vai dar certo, principalmente elas continuam se divertindo e não gastam tanto tempo reclamando, falando de faltas, né? Falta. Esses casais não falam de falta. Só para vocês terem uma ideia,
Só vou terminar. Quando eu pergunto, tem um livrinho que eu escrevi, Por que os homens e mulheres traem, tem uma... Por que você traiu, né? Aí as mulheres, falta isso, falta aquilo, falta mão, falta isso, falta aquilo, falta, páginas e páginas, elas grampeiam páginas, falta. E algumas ainda dizem, falta tudo. Aí eu pergunto para eles, o que falta nos seus casamentos? Eles respondem, falta compreensão, ponto. Aí eu conto isso, e aí as mulheres dizem, está vendo? Eles querem uma mãe. Elas falaram 500 mil faltas, falta tudo, e eles falam, falta compreensão, e elas ainda vão em cima. Está vendo? Ele quer uma mãe. Eu, como antropóloga, e vocês que são antropólogos, ou futuros antropólogos, sabem, eu não posso julgar, condenar, ter preconceito, nem dizer que isso é bom e que isso é ruim, nada disso. Mas eu só posso dizer para vocês que eu acho muito interessante essas diferenças de gênero no amor. Muito obrigada. Um terno canto quero brindar-te ao recordar-te, mi Santani, vergel florido, colha de amores, donde he vivido siempre feliz. Parece el pueblo blancas palomas que en una loma posan allí, brindan sus aguas muy azuladas, el movimentado Iguapaí. Uemeio Pepe Cunhahoriba y Catuiba Neresaray, Echujeina Heibande Chare Perumata Piraquai, ao Miche ama Pepijarero, Musico Cuera no Mongefe, e a serenata beija pro sape, rei a siva, pei pura rei. Recuerdo siempre un triste día, amanhecía cuando partí. Atrás quedaba gratos recuerdos en ese pueblo de Santani. Ali quedaba mi madrecita, que muy viejita reza por mí. También la amada, muy resignada, con honda pena me vio partir. Oi meio Pepe Cunhahoriba e Catuiba Neresaray, Echujeine Heibandeve, Chare Perumata Piraquai, ao Miche ama Pepijarero, Musico Cuera no Mongefe, e a serenata beija pro sabe, rei a siva, bem pura rei. Obrigada. Obrigada e até os próximos diálogos contemporâneos.